No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini e no Jornal da CUT de hoje especial vamos falar sobre a atuação dos sindicatos. Criação de novos sindicatos vem reforçando a União de Trabalhadores por Direitos. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O movimento sindical dos Estados Unidos vive um momento de renovação, mas em pleno século XXI, grandes conglomerados ainda tentam impedir a criação de sindicatos que atuam para melhorar as condições de trabalho e renda dentro de suas empresas. Apesar disso, trabalhadores e trabalhadoras realizaram eleições nos últimos meses para criar sindicatos em gigantes como Amazon, Apple, a Starbucks, entre outros. A mobilização para fortalecer a luta por direitos tem o apoio do presidente norte-americano, democrata Joe Biden, que já fez discurso, inclusive, em defesa dos trabalhadores de seu país. O mais recente sindicato criado foi numa loja da Apple, ou Apple, né, como se diz, em Towson, no estado de Maryland. Quando dos 110 de seus funcionários, 65 se manifestaram a favor. O novo sindicato vai ser um braço da Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais, a IAM, na sigla em inglês. A criação do sindicato se transformou em um evento tão importante que a contagem dos votos foi transmitida ao vivo no sábado, dia 18, pela agência federal encarregada de fiscalizar a apuração. Os trabalhadores reivindicam participação nas decisões sobre salários, horas de trabalho e medidas de segurança. Esse movimento no mundo do retorno aos direitos trabalhistas, como na Espanha, onde a reforma foi revogada em parte pelo atual governo progressista, isso mostra que o discurso do modelo econômico de que se retirar direitos e achatar salários, novas vagas serão abertas, esse discurso não funciona nem aqui, nem em nenhum outro lugar. No Brasil, a reforma trabalhista de 2017 do ilegítimo Michel Temer, que prometeu a criação de 6 milhões de empregos, só piorou o desemprego, que hoje está na casa dos 11 milhões, além dos outros milhões de desalentados e sem carteira assinada, portanto sem direitos. A reforma tenta ainda enfraquecer os sindicatos brasileiros, mas acordos coletivos em que os trabalhadores conseguem manter ou melhorar a sua condição de trabalho têm sido conquistados com uma forte atuação sindical. Para entender melhor como funcionam os sindicatos e para que servem, o portal da CUT ouviu o secretário de Assuntos Jurídicos da Central, Valeir Erli, que respondeu para que servem os sindicatos. Ele disse que o sindicato, explica, que o sindicato é um instrumento de luta que tem de ser valorizado e a única forma de fortalecer as entidades sindicais é o trabalhador se associando, cobrando, votando, sendo votado, definindo a melhor direção para comandar a entidade. O Valeir também explicou que os dirigentes das entidades sindicais são os responsáveis por fazerem as negociações de convenções e acordos coletivos, fiscalizam também, negociam as condições de trabalho, ou seja, são os agentes de proteção aos direitos do trabalhador. É o sindicato que negocia o piso mínimo da categoria, o reajuste salarial, as condições de trabalho, o valor dos vales refeição e alimentação, melhorias no plano de saúde, valor a ser descontado na parte dos trabalhadores. Tudo isso faz parte das negociações que são feitas em defesa dos trabalhadores, além das lutas gerais na defesa das leis que garantem os direitos. E aí um ponto muito importante para o trabalhador é a defesa jurídica, diz o Valeir. É o sindicato que presta esse tipo de assessoria. Faz a homologação, confere as rescisões de contratos se estão corretas, orienta os direitos dos trabalhadores, como fazer ações, obrigações, deveres. Tudo isso tem um custo que precisa ser pago a outro trabalhador que atua nos sindicatos defendendo os seus direitos. E em alguns países, ele diz ainda, o Valeir, que os sindicatos defendem apenas os seus filiados. Só que no Brasil, as conquistas acabam valendo para todos os trabalhadores de uma categoria, seja afiliado ou não. Por isso, a necessidade da contribuição dos trabalhadores. Em junho de 2018, a maioria dos ministros do STF votou contra a obrigatoriedade do imposto sindical, cujo valor era a partir de um dia de trabalho. Na época, Valeir disse ao portal da CUT que num país tão desigual como o Brasil, não se podia somente atender aqueles que são filiados aos sindicatos. Seria um desastre para a proteção dos trabalhadores brasileiros. Então era necessário conscientizar, e é ainda, conscientizar o trabalhador que só um sindicato forte e combativo pode lutar pelos direitos. E o posicionamento da CUT em relação a isso é a defesa de uma contribuição livre, democrática, aprovada em assembleia, só que discutida e aprovada. O
O trabalhador, para a CUT, é que deve decidir a forma de financiamento do seu sindicato. Assim como os sindicatos patronais são financiados pelos patrões, é o trabalhador que financia o seu próprio sindicato para que ele possa ter condições de defendê-lo. A mensalidade sindical está prevista em artigo da CLT. O desconto é feito em folha de pagamento assim que o trabalhador autorizar, assinando a filiação. A entidade manda a relação para a empresa, que é obrigada a descontar a contribuição na folha de pagamento. E aí vão algumas dicas, né? Para você saber qual é o sindicato da sua categoria, o site do Ministério do Trabalho e Previdência tem uma página especial para aferição sindical. A lista contempla os sindicatos criados até 2016, último ano disponível para checagem. Todo trabalhador que se sindicaliza pode cobrar o seu sindicato e é importante que faça isso. Se ele for sócio, ele pode exigir inclusive uma atuação forte que todo sindicato tem de fazer e é a cobrança do trabalhador que na verdade fortalece a entidade da qual faz parte. Então a conscientização na verdade é para que todos os trabalhadores tenham em mente que a entidade sindical é um instrumento de luta, de defesa dos direitos de cada trabalhador e é importante participar. É um processo democrático, é um processo político até, né? Participar da atuação do sindicato. Vamos entender o que são federações, confederações e centrais sindicais? Vamos lá, os sindicatos podem ser organizados em nível estadual e municipal. Aí cada ramo de sindicato pode formar uma federação sindical, que é a representação em segundo grau do trabalhador. Confederação sindical é a organização sindical que reúne no mínimo 3 federações sindicais de uma categoria econômica ou profissional. Num nível nacional, as centrais sindicais, como é a CUT, abrangem diversas e diferentes categorias profissionais. Cada um dos grupos possui estatutos e modos de organização interna próprios. Vamos falar também sobre convenções e acordos coletivos de trabalho, que são, qual é a diferença entre um e outro. O acordo coletivo de trabalho é feito a partir de uma negociação entre o sindicato que representa a categoria, os próprios trabalhadores e uma empresa. O acordo estipula condições de trabalho e benefícios, reajustes salariais, etc. Diferente da convenção coletiva de trabalho, que vale para toda a categoria representada. Os efeitos de um acordo coletivo de trabalho se limitam apenas às empresas que fazem parte do acordo e os respectivos empregados. Já a convenção coletiva é para toda a categoria. O acordo coletivo de trabalho está disposto no artigo 1º, no inciso 1º do artigo 611 da CLT, e é um instrumento jurídico que, para ter validade depois da negociação, precisa ser aprovado em assembleia da categoria. Quando o acordo coletivo não é firmado entre as partes nas mesas de negociação, a empresa ou então o sindicato recorrem à Justiça do Trabalho, que estabelece o dissídio coletivo. Mais uma vez, a gente reforça a importância da participação de cada trabalhador brasileiro na vida sindical, na organização sindical, na atuação sindical, para que a defesa dos direitos, esse instrumento de defesa dos direitos dos trabalhadores, seja cada vez mais forte. Essa é a nossa garantia de luta por direitos. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.